Você tem renda. O dinheiro entra todo mês. Você trabalha, se esforça, cumpre os compromissos. E mesmo assim a sensação é de aperto constante, de que nunca é suficiente, de que a conta sempre fecha no limite ou no vermelho, de que a vida financeira não reflete o quanto você trabalha. Isso não é azar. Não é o salário baixo. Não é o país, a inflação, o governo. É que o dinheiro que entra está sendo destruído por dentro, por padrões invisíveis, por decisões automáticas que você nem registra como decisões, por uma relação com dinheiro que nunca foi construída de verdade. E o mais cruel dessa situação é que ela é silenciosa. Não tem o drama de quem não tem nada. Tem o desgaste lento de quem tem menos. E mesmo assim vive como se não tivesse, mês após mês, ano após ano, trabalhando cada vez mais, para sustentar um padrão que nunca sobra, nunca constrói, nunca liberta. Esse vídeo é para você. Para quem ganha menos e ainda assim vive quebrado. Você conhece essa sensação? O salário cai. Por um breve momento, existe a ilusão de folga. A conta está positiva. Existe margem. Parece que dessa vez vai ser diferente. E então, começa o aluguel, a fatura do cartão, o financiamento, as contas fixas, os compromissos que já estavam lá antes do dinheiro chegar. E antes do dia 15, a margem que parecia existir já não existe mais. O que sobrou é o suficiente para o básico até o próximo salário. Se não aparecer nenhum imprevisto, e sempre aparece, isso não é azar, é a arquitetura financeira. A forma como os compromissos foram construídos ao longo do tempo consumiu a renda antes mesmo de ela ser recebida. Cada parcela que você abriu, cada compromisso que assumiu, tudo foi redesenhando o orçamento. Até o ponto em que o salário já chega comprometido. E a armadilha é que isso parece normal. Porque todo mundo ao redor vive da mesma forma. Mas normal não significa sustentável. E familiar não significa inevitável. Essa é uma das confusões mais caras que existe. Renda é o que entra. Riqueza é o que fica. São coisas completamente diferentes. É perfeitamente possível ter renda alta e riqueza zero, quando tudo que entra sai na mesma velocidade. Quando não existe nada acumulado. Quando a dependência do próximo salário é total. Existem pessoas que ganham 5 mil reais por mês e são financeiramente mais ricas do que pessoas que ganham 20 mil, porque o que sobra, o que fica, o que é construído ao longo do tempo, não depende de quanto entra. Depende da diferença entre o que entra e o que sai. Quem confunde renda com riqueza vive eternamente refém do próximo pagamento. Não importa o quanto seja, porque tudo vai ser consumido. E é exatamente isso que está acontecendo. Existe uma categoria de despesas que escapa do orçamento mental da maioria das pessoas. Não porque seja pequeno, menos porque é invisível. São os gastos que acontecem sem serem registrados, sem serem planejados, sem serem percebidos como decisões financeiras. A assinatura que debita todo mês. E você não lembra mais para que serve. O aplicativo que você usa uma vez por semana, mas paga como se usasse todo dia. A taxa bancária que sai silenciosamente do gasto no fim do dia, quando você está cansado e não quer pensar no preço. A compra pequena que não parece merecer atenção. R$ 5 aqui, 12 ali, 20 lá. E
Isoladamente, cada um desses gastos parece insignificante. Somados ao longo de um mês, representam uma fatia que surpreenderia qualquer pessoa. Mas o problema vai além do valor. É a ausência de consciência. Você não decidiu gastar nesses lugares, foi conduzido pelo hábito, pelo impulso, pelo sistema construído para que esses gastos aconteçam sem fricção. O dinheiro que você não vê saindo é o dinheiro que nunca vai construir nada. Existe uma justificativa emocional, responsável por uma quantidade enorme de gastos desnecessários. Ela é particularmente perigosa, porque é genuína. Você realmente trabalhou, você realmente se esforçou. E então, o fim de semana chega, ou o salário cai, e a voz aparece. Eu mereço. Trabalhei muito, mereço esse jantar caro. Mereço essa compra. Mereço esse gasto que não estava planejado. O sentimento de merecimento é real. O problema é o que ele produz financeiramente, porque merecimento não tem orçamento. Não olha para o extrato antes de gastar. Não calcula o custo de oportunidade. Ele simplesmente justifica o gasto com uma narrativa emocional tão forte que qualquer análise racional fica em segundo plano. E o resultado é que o esforço que você colocou na semana de trabalho é exatamente o que financia o gasto impulsivo do fim de semana. Você trabalhou para gastar, não para construir. Merecer descanso é legítimo. Merecer prazer é legítimo. Mas quando o merecimento vira gatilho automático de gasto, ele destrói qualquer construção possível. Existe um ponto em que viver sem margem deixa de ser uma situação temporária e vira uma forma permanente de existir. E quando isso acontece, algo muito perigoso ocorre. Você para de perceber o quanto está vulnerável. O aperto vira normal. A ausência de reserva vira esperada. A dependência total do próximo salário vira rotina. E por que é sempre assim? Porque nunca foi diferente. Você se adapta, desenvolve uma tolerância ao risco, que não é coragem, é exposição inconsciente. E então, qualquer imprevisto vira crise. Não porque o imprevisto é extraordinário. Porque você não tem margem para absorver o ordinário. O carro, que precisa de manutenção. A consulta médica inesperada. O mês com uma conta a mais. Coisas que para alguém com margem são inconveniências. Viram, para quem vive no limite, emergências que geram dívida. Viver no limite não é neutro. É uma forma ativa de construir instabilidade. Todos os dias. Sem perceber. Vamos ser honestos sobre o que o padrão atual está custando. Não só em dinheiro, tudo. Em liberdade. Você não pode sair de um emprego ruim, porque precisa do salário. Não pode dizer não para uma situação que te faz mal, porque não tem reserva. Não pode aproveitar uma oportunidade que aparece, porque não tem capital disponível. Em saúde, a ansiedade financeira crônica tem custo físico e mental. Quem vive no limite financeiro dorme pior. Toma decisões piores, tem relacionamentos mais tensos. O dinheiro apertado não fica na conta. Menos vai para o corpo. Em tempo. Quanto do seu tempo é gasto gerenciando a escassez? Calculando se vai dar, adiando contas, evitando olhar para os números? Esse tempo poderia estar sendo usado para construir algo, e em futuro, cada mês vivido no padrão atual é um mês a menos de construção. Um mês mais distante da vida que você diz querer, mas que o padrão atual torna impossível. Mais dinheiro não resolve o problema. Mais dinheiro sem mudança de padrão só aumenta a escala do mesmo problema. Existe um fenômeno chamado inflação de estilo de vida.
cada vez que a renda aumenta. Os gastos aumentam na mesma proporção, ou mais rápido. O apartamento maior, o carro melhor, as saídas mais caras, as compras mais frequentes. A sensação de que agora você pode, e portanto deve, e a sensação de aperto permanece. Diferente, mais caro, mas mesma sensação. Pessoas que ganhavam 3.000 e viviam no limite, passam a ganhar 8.000 e continuam vivendo no limite. Porque o padrão não mudou, só ficou mais caro. O problema não é a renda, é o que você faz com ela. E mais renda nas mãos de quem não mudou o padrão. Não é solução, é o mesmo problema em escala maior. A forma como você gasta não é apenas um comportamento financeiro. É uma expressão de identidade, de quem você acredita ser, do que você acredita ser possível para você. Pessoas que se identificam como alguém que nunca tem dinheiro tendem a gastar de formas que confirmam essa identidade, mesmo quando a renda aumenta. A identidade financeira precede o comportamento financeiro, e mudar o comportamento sem mudar a identidade. É uma batalha constante contra si mesmo. Porque cada ação diferente vai contra o que você acredita ser verdade. A mudança real começa quando você para de se identificar como alguém que ganha e gasta, e começa a se ver como alguém que ganha e constrói, não como aspiração, menos como identidade presente, como quem você decide ser agora. Vamos ser concretos. O que está esperando do outro lado de uma margem financeira que nunca aparece? O projeto que você quer começar, mas que precisaria de um capital inicial que nunca sobra. A mudança de carreira que exigiria um período de renda menor. Impossível sem reserva. O curso que abriria uma porta nova, mas que não cabe no orçamento. A viagem que você promete para si mesmo há anos, mas que sempre cede espaço para uma conta urgente. E além dos projetos, a paz. A capacidade de dormir sem calcular se vai fechar o mês. De encarar um imprevisto sem sentir o chão ceder. Isso não é luxo. É o mínimo que uma vida financeira saudável deveria proporcionar. E está sendo adiado. Não por falta de renda, mas por falta de controle sobre ela. Cada mês que passa no padrão atual é mais um mês adiando o que poderia estar sendo construído hoje. Existem pessoas que ganham R$2.000 por mês e têm reserva de emergência, constroem patrimônio e dormem tranquilas. E existem pessoas que ganham 10.000 e não têm nada acumulado, vivem no limite, têm ansiedade financeira crônica. A diferença não é a renda, é o que fazem com ela. Quem ganha menos e constrói mais, geralmente desenvolveu por necessidade. Uma habilidade que quem ganha mais nunca precisou desenvolver. A habilidade de fazer mais com menos. De priorizar, de distinguir o necessário do impulso. E quando a renda dessas pessoas aumenta, ela já tem o padrão, já tem o hábito. E o aumento vai para a construção, não para inflar o estilo de vida. O que você nunca aprendeu a fazer com pouco, não vai fazer automaticamente com muito. Não estou falando do menor gasto. Não estou falando de cortar o café ou a assinatura de streaming. Estou falando do corte simbólico, aquele que representa um padrão inteiro. O gasto que está sustentando uma narrativa que você não pode pagar. Para algumas pessoas, é o carro que consome 30% da renda. Para outras, é o apartamento que está acima do que o salário aguenta. Para outras ainda é o padrão de saídas, de roupas, de aparência, que foi construído para projetar uma vida que não existe nas contas. Identificar esse gasto, o simbólico, e eliminá-lo
torná-lo. Muda mais do que cortar 20 gastos pequenos aleatórios. Porque não muda só o número. Muda a narrativa. Muda o que você aceita de si mesmo. O primeiro corte real não é sobre dinheiro, é sobre quem você decide ser. Existe uma ordem que a maioria das pessoas inverte. Tentam construir riqueza antes de ter margem. Tentam investir antes de ter reserva. Tentam pensar em longo prazo sem ter estabilidade no curto. E o resultado é que qualquer construção que começa desmorona no primeiro imprevisto. Porque não havia fundação. Porque a margem não existia. A sequência correta é mais simples e mais lenta do que a maioria quer aceitar. Primeiro, criar margem. Cortar o que drena. Fechar os vazamentos. Ter pelo menos algum espaço entre o que entra e o que sai. Segundo, construir reserva. 3 meses de despesas básicas guardados. Não para ganhar, para proteger. Para que o próximo imprevisto seja uma inconveniência e não uma catástrofe. Terceiro, com margem e reserva. Qualquer passo seguinte tem fundação, tem segurança. Pular etapas não acelera o processo. Garante que ele vai precisar ser refeito, sem precisar de aumento, sem renda extra, com o que você já ganha hoje. Se o padrão de gasto mudasse, o que seria possível? Para a maioria das pessoas, a resposta é surpreendente. Porque a diferença entre o que entra e o que poderia ser construído não está na renda, está nos vazamentos, nos gastos invisíveis, no impulso, na inflação de estilo de vida, no custo do merecimento, no preço do conforto. Feche esses vazamentos, não todos de uma vez, um de cada vez. E a mesma renda começa a produzir algo diferente, começa a sobrar. Pequeno no início, crescente, com o tempo. A vida que você quer não está esperando por um salário maior. Está esperando por um padrão diferente, com um salário que você já tem. E isso, diferente do aumento, da promoção, da oportunidade. Você pode começar hoje, você pode continuar exatamente como está. Ganhar, gastar, chegar ao fim do mês sem margem e começar no próximo. É uma escolha, não consciente. Talvez menos, mas uma escolha. Ou você pode começar diferente, não com um plano grandioso, com uma decisão pequena, tomada agora, que quebra o padrão pela primeira vez. Identificar um vazamento e fechar. Olhar para o extrato sem fugir. Separar um valor mínimo, qualquer valor, menos antes de gastar o resto. Cortar um gasto que representa um padrão que você não pode sustentar. Pequeno, real. Agora, porque a diferença entre quem continua igual e quem começa diferente não é talento, não é condição, não é o momento certo. É o que fazem com a clareza que tem no momento em que a tem. Você tem clareza. O que vai fazer com ela. O problema não é a renda. Nunca foi. É o que você faz com ela. Todos os dias. E cada decisão pequena parece não importar, mas que, somada a todas as outras, define onde você está financeiramente. Você não precisa ganhar mais para começar a construir. Precisa parar de destruir o que já ganha. Precisa fechar os vazamentos antes de tentar encher o balde. Precisa mudar o padrão antes de esperar que a renda maior mude o padrão. E isso está inteiramente sob o seu controle. Não amanhã. Não quando o salário aumentar. Não quando a situação melhorar. Agora, com o que você tem. Você ganha. Agora precisa decidir se vai continuar vivendo como se não ganhasse, ou se vai fazer algo diferente com o que já tem. Se algo aqui te acertou, me conta nos comentários. Qual parte mais incomodou você?